Olá, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui no canal LP Pesquisa. Dessa vez, trazendo para vocês uma possibilidade, uma abordagem de interpretação textual. Aqui com um texto chamado Bruxas Não Existem, de Moacir Scliar. Eu vou ler o texto para vocês, fazer alguns comentários e, em seguida, vamos analisar algumas perguntas pertinentes a esse texto. Vamos lá. Bruxas não existem. Moacir Scliar. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Ela era muito feia, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: Bruxa! Bruxa! Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera esse animal, nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço nós o levantamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo! Gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com um cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe, ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva, mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim, mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em hospital. Confie em mim. Dividiu o cabo de vassoura em 3 pedaços e com eles, e com seu cinto de pano, improvisou uma tala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa.
Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu para mim. Tudo bem, tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua, uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. Eu adaptei um pouquinho esse texto, a fonte está aqui e estará também na descrição do vídeo. Acesso em 26 de abril de 2020. Antes de irmos para os exercícios, é importante que eu pontue alguns itens para vocês aqui. Por primeiro lugar, percebemos que se trata de um texto em prosa ou um texto escrito em verso. A resposta é: se trata de um texto escrito em prosa. Nós temos parágrafos, não temos versos. E eu costumo dizer que dois principais gêneros textuais que são escritos em verso costumam ser letras de música e poema. Então, se não temos aqui uma letra de música, tampouco temos um poema, esse texto não pode ter sido escrito em verso. Ele foi escrito em prosa. Muito bem. Avançando um pouco mais nas considerações, percebemos que esse texto é predominantemente o quê? Narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo, argumentativo. O quê? Esse texto é predominantemente narrativo. Como eu posso afirmar isso? Porque eu sei que existe um narrador, nesse caso é um narrador em primeira pessoa, veja, que é um personagem, narrador-personagem, que também é conhecido como narrador em primeira pessoa, relatando, narrando os fatos que aconteceram nessa história. Veja que uma prova é esta daqui, olha. Quando eu era garoto, logo no primeiro parágrafo. Já diz que esse eu é um dos personagens, ok? Então, narrador em primeira pessoa. Porque, de acordo com as pessoas do discurso, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E o eu é a primeira pessoa do singular, nós é a primeira pessoa do plural. Então, eu tenho aqui a palavra eu, o pronome pessoal do caso reto, eu, indicando, comprovando que se trata de uma narrativa em primeira pessoa. O narrador é personagem. E temos a situação inicial. Eu destacaria como situação inicial estes 3 primeiros parágrafos. Por quê? Nesses 3 primeiros parágrafos, como situação inicial, nós temos a apresentação dos personagens, a apresentação do espaço onde a narrativa acontece, nós temos a apresentação do tempo. Olha, quando eu era garoto. Portanto, é o tempo, certo? Em que momento da linha do tempo a história se passa. E mais o quê? Então, situação inicial, apresentação dos personagens, apresentação do narrador. Dentro dessa situação inicial, nós temos também uma parte predominantemente descritiva, porque, de acordo com os estudos, não existe, ou pode até que exista, mas geralmente os textos são predominantemente algo, ou predominantemente narrativos, ou predominantemente descritivos, e assim vai. Então, nesse segundo parágrafo, existe uma descrição da senhora Ana Custódio, ok? Nós temos características dela,
características, é preciso enfatizar, que representam o ponto de vista do narrador, o ponto de vista do personagem. Não é o ponto de vista necessariamente do autor, ok? Então, todo julgamento de valor que é feito com esses adjetivos, nariz comprido, é enorme, então feia, gorda, todos esses adjetivos são julgamentos de valor do personagem, que o narrador personagem evoca, ok? E depois que nós temos a situação inicial, o próximo momento da narrativa costuma, geralmente, ser o conflito gerador. E nós temos aqui no próximo parágrafo, que é o quarto parágrafo, esse: um dia encontramos no meio da rua um bode morto. Então, dali em diante, nesse conflito gerador, existe a quebra de uma constância, de uma tranquilidade, de algo que se relatava lá na situação inicial. Perceba que o conflito gerador recebe esse nome por dois motivos, né? Ele é um conflito, é um problema, é algo novo que vai acabar com a tranquilidade da situação, com aquela inércia da situação inicial que se apresentou inicialmente, e é gerador porque ele vai gerar, vai causar o restante da história, certo? Então, nós temos aí o conflito gerador, que começa nesse quarto parágrafo. E aí vem todo o desenvolvimento e o clímax. O clímax me parece que começa aqui, olha. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé no buraco e caí. Ah, não, o clímax é aqui mesmo, olha só. E ela apareceu no momento exato em que finalmente conseguimos introduzir o bode pela janela. Então, o clímax representa um momento de maior tensão da história. Logo, quando a senhora, que no caso é determinada como bruxa, apareceu, nós, leitores, começamos a ficar tensos com essa leitura. E daí o clímax. E depois vem aqui o desfecho, todo desfecho. Desfecho significa fim, a resolução do conflito gerador, né, o que acontece em seguida, e depois no final o desfecho, que significa fim. Eu queria retomar aqui a importância da palavra mais, que poderia estar aqui, olha, no início do quarto parágrafo. Mais um dia encontramos no meio da rua um bode morto. Essa palavra mais, M-A-S, que é a nossa conjunção adversativa, é importante porque geralmente introduz uma quebra de expectativa. E, muitas vezes, em textos predominantemente narrativos, essa palavra mais, sem o i, M-A-S, introduz, é uma das responsáveis por introduzir o conflito gerador, ok? Esse vídeo já está ficando um pouco grande, vou dividi-lo em duas partes. Esta, então, foi a primeira parte em que eu conversei sobre coisas, informações importantes sobre esse texto, e na parte 2 eu vou abordar todas essas questões que estão aqui embaixo, ok? São 10 questões. Portanto, até daqui a pouco. Se cuidem, por favor, deem um joinha e compartilhem com pessoas que você acredita que possam gostar desse conteúdo também.
E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Um abraço e nos vemos lá na parte 2 desse vídeo. Um abraço.